Um relatório da ONU indica que a mudança climática já começou, que causa impactos ao ambiente e aos seres humanos em todos os continentes e que o mundo está pouco preparado para lidar com a situação. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas fez um relatório dirigido a formuladores de políticas. Ele diz que o mundo já paga a conta pelas emissões desenfreadas de gases de efeito estufa e que as quantidades crescentes de aquecimento aumentam a probabilidade de impactos severos, generalizados e irreversíveis. Com o tempo, podemos chegar a um limite em que não haja mais o que fazer. O relatório afirma que os impactos afetam a agricultura, a saúde humana, os ecossistemas nos continentes e nos oceanos e alguns modos de vida. No caso do Brasil, as principais ameaças são uma possível redução de água potável, a extinção de espécies, queda no rendimento da pesca, impacto negativo na produção de alimentos, inundação de áreas costeiras, enchentes e deslizamentos de terra. O relatório prevê um aumento da temperatura global de até 4,8 graus centígrados e uma elevação de até 82 centímetros nos níveis dos oceanos no fim do século XXI, se não forem tomadas as providências necessárias. Para falar sobre esse assunto, vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu converso agora com um dos autores do relatório publicado hoje na ONU e também biólogo da Universidade de São Paulo, Marcos Buqueride. Bom, boa noite. Boa noite, Vanessa. Eu começo perguntando o seguinte: a gente vê uma série de impactos importantes. O que a gente já sofre hoje um pouco aqui em São Paulo, excesso de chuvas na Amazônia, é resultado dessas ações? Já se pode dizer que sim. Essa seca que nós tivemos, por exemplo, agora em janeiro, é algo que nós não tínhamos visto ainda. Uma temperatura extremamente alta, quase 40 graus, com 20% de umidade no verão, é algo não usual. Agora, quais são as nossas etapas agora para tentar evitar ou tentar reduzir esse problema? A gente já saiu de uma fase de mitigação e tem que se adaptar. O que é que isso significa? Eu acho que nós temos que continuar mitigando. Mitigar significa diminuir a emissão de gás carbônico, mas nós vamos ter que fazer adaptações. Agora, muito mais, nós vamos ter que investir em fazer adaptações, porque nós não mitigamos o suficiente no passado. E nós vamos ter que nos adaptar ao quê? Para evitar o quê? Quais são os impactos no Brasil? Então, os impactos na América do Sul, que inclui o Brasil, eles são principalmente relacionados à água, excesso de chuvas ou a seca, né, falta de água. Isso tem todo um impacto nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, que estão na costa, né, Recife, etc. E com isso nós vamos ter um impacto na população. Nós estamos começando a sofrer um pouco isso com a questão da água aqui em São Paulo. Perda de biodiversidade na região amazônica, na América do Sul, principalmente nos recifes de coral, no Caribe, devem sofrer com o aumento da temperatura da água, a queda da qualidade da água. Os impactos na agricultura, o que acontece é que, como nós estamos aumentando o gás carbônico, as plantas até crescem mais, só que a quantidade de proteínas que nas sementes, por exemplo, da soja, do feijão, ela diminui, em média uns 7%, e com isso a qualidade do alimento cai. Então, é imperativo agora, para adaptar, que a gente lance mão de técnicas de biologia molecular e biotecnologia para poder corrigir isto rapidamente, senão nós vamos ter realmente perigo de ter falta de alimentos. E a Amazônia e Nordeste, impacto também? O impacto principal de seca vem através do Nordeste e da Amazônia Oriental, né? Isso já tinha sido visto nos outros capítulos também, com perda de espécies, e no Nordeste, o Nordeste tem uma produção agrícola de frutos, etc., muito importante, então a gente tem que ficar atento a isso. E um outro ponto, quer dizer, você tem então a agricultura, né? E um outro ponto são as doenças infecciosas, porque os vetores de doenças infecciosas vão ter maior atividade, com maior umidade em certos lugares, e com isso a gente tende a ter, por um lado, doenças infecciosas com alta umidade e com muita seca, doenças respiratórias, por exemplo. Então nós vamos ter que pagar por tudo isso, vai ser o custo da adaptação.
Agora, tudo isso passa por decisão política e por decisões também que envolvem o nosso próprio modo de produção, que é o capitalismo. Exato. A gente tem que parar de continuar a industrialização. Como é que se resolve esse dilema? Então, o que o IPCC, o significado do relatório do IPCC, nós pegamos a ciência, nos últimos 4 anos, nós pegamos o que foi publicado cientificamente, então, que tem confiabilidade científica, isso está colocado. Não quer dizer que esteja absolutamente certo, pode ser que alguma coisa não esteja, mas em geral, a gente realmente, esse relatório tem um peso científico muito forte. Só que o relatório não é feito para comunicação entre os cientistas, o relatório é feito para comunicar à sociedade, incluindo como sociedade o público em geral, as empresas, os governos, né, todos os níveis da sociedade, informar a sociedade dizendo, olha, há este impacto e agora a sociedade precisa se reunir para ver como as decisões vão ser tomadas para o futuro, para que a gente tenha a adaptação mais barata possível. O mundo não vai acabar, mas nós vamos ter que pagar um custo muito alto desse processo de adaptação. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Boa noite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Voltamos a Brasília. Guilherme Catiúcia. Obrigada, Vanessa.